Paz a todos meus amados e queridos irmãos que já nos seguem na rede social. Estamos com mais uma EBD online. E o tema da nossa aula de hoje, obviamente, na verdade, será dado amanhã, no domingo. Amanhã é a lição de número 6 e será o dia 8 de fevereiro de 2026. Amados, o tema é um tema já conhecido de alguns irmãos, pois estudamos em outras lições, mas com uma visão um pouco mais diferente, mostrando assim a diferenciação do termo e da doutrina da Trindade. O tema é o Filho como o Verbo de Deus. O que seria isso? O Filho como o Verbo de Deus. Seria ele apenas o Verbo de Deus? Ele é Deus, ele estava com Deus, e sendo Deus, mesmo assim estava com Deus. Como explicar isso? Então vamos ver isso e outras questões aqui na nossa lição. O texto áureo nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. João capítulo 1 e o verso 14 vai mostrar. E aqui já nos traz uma grande verdade, meus queridos irmãos, que sempre que Jesus se revelava, né, e as coisas aconteciam lá no seu ministério, primeiro ele usava a graça, né? Depois é que ele vinha com a verdade. É bem nítido isso aí, nos acontecimentos do capítulo 8 de João, a mulher adúltera, daquela questão lá de Lucas também, da mulher do fluxo de sangue, de outros e outras questões, que ele sempre primeiro usou a graça, para depois usar a verdade, a não ser com exceção na parte do templo lá, quando ele expulsou os mercadores que estavam usando de má fé. A verdade prática da nossa lição ainda nos diz assim: Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Meus amados irmãos, a leitura bíblica em classe está em João, capítulo 1, versículo 1 ao 5, e depois o verso 14. E aqui vamos ver vários títulos da pessoa de Jesus, né? Vai mostrar ele como o Verbo, vai mostrar ele como Deus, vai mostrar ele como o Criador de todas as coisas, vai mostrar ele como a vida, como a luz dos homens, e assim por diante, o unigênito do Pai, e assim por diante, como graça e verdade. Meus amados irmãos, antes de tudo, se inscreva no nosso canal, pb. Samuel Nascimento de Melo. Se inscreva no nosso canal e seja um missionário, né? Canal Palavra da Vida. Mas aí está lá pb. Né? Presbítero Samuel Nascimento de Melo. Meus amados, a palavra-chave não poderia ser outra, é verbo, né? A introdução nos diz que o prólogo do Evangelho de João representa o Verbo eterno como Deus criador e revelador. Ele se fez carne, se revelou de forma plena e completa a glória do Pai. O apóstolo João afirma que viu a glória do Deus unigênito, cheio de graça, cheio de verdade. E aí nesta lição veremos o quê? Que essa revelação marca o clímax da encarnação do Verbo, ou seja, o Filho de Deus, onde o invisível se tornou visível e eterno, entrou no tempo e o insondável foi manifestado em Cristo Jesus, né? Porque ele é um ser atemporal, não está preso a tempo, mas aí ele precisou entrar no tempo, se tornando carne, né? Sendo encarnado. Não é reencarnado, é encarnado. É um termo diferente, tá? No primeiro tópico, nos diz assim: o Verbo como Deus eterno, ou seja, o Verbo pré-existente. Porque o próprio prólogo de João, né, tem 18 versículos iniciais e é chamado do Hino Logos, esse capítulo 1 de João. Na abertura ele vai dizer logo: no princípio era o Verbo, lá no início. E isso nos faz lembrar o Bereshit Bará e Elohim, que é o início das primeiras palavras da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele já estava no princípio. Ele não nasceu apenas do ventre de Maria, mas ali ele, como homem, deu-se a origem do início dele na terra, como
com a sua segunda natureza. Mas como a natureza divina, ele já era Deus, tá? Então, lembra claramente, né? E ensina que o verbo sempre existiu. Quando a gente vai ver lá no princípio essas palavras. Esta é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade, que só Deus possui. A expressão verbo do grego é logos. No princípio era o logos, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Então, designa Deus referindo-se à divindade do Filho. Enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal, né? E os gnósticos no ser intermediário, né? João agora apresenta Jesus divino, totalmente divino, o Logos como o próprio Deus, eterno, né, um atributo que só Deus tem, Jesus Cristo Filho e unigênito do Pai. Tá? Antes de tudo que existe, o verbo já existia. Antes de tudo que existe, o verbo já existia, já estava lá. Jesus não começou a existir em Belém, né, da Judéia, não, pois ele é eterno, e quem é eterno não tem começo e nunca terá fim. Ele também é coexistente com o Pai desde o princípio. Tá certo? Por isso que o evangelista João vai dizer, no princípio, o apóstolo João vai dizer, era o verbo, já era o verbo, ele já era. Ele também estava, mas ele também era o próprio Deus. O segundo subtópico diz o verbo como pessoa distinta. E aí vai mostrar um pouco dessa distinção da pessoa do verbo aqui na Trindade. Tá? No texto bíblico, João afirma que o verbo estava com Deus, já mostra uma distinção. Mas também a expressão grega proston, ou seja, theon, ou seja, na teontologia, né, com Deus, ele comunica, esse verbo comunica relacionamento face a face, ou seja, comunhão pessoal entre o Deus Pai e o Filho. Indica uma distinção de pessoas, né, dentro da unidade da Trindade, tá certo? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa, mas são pessoas coexistentes desde o princípio, desde uma eternidade. Quando a gente fala de princípio aqui, é porque a gente fala do início de todas as coisas para nós, mas eles já coexistiam. Então, no terceiro subtópico, o verbo é da mesma essência do Pai, ou seja, ainda no versículo de abertura, João revela, o verbo era Deus. Ele não era parecido com Deus, ele não era menor que Deus, ele era Deus. Tá? Então, aqui a palavra grega para Deus é theos, né? Theos, que significa Deus, que vem do termo teologia, estudo de Deus. Então aparece sem um artigo definido, fato que tem gerado discussões exegéticas entre os estudiosos, né? Porém, na estrutura grega, a ausência do artigo não implica indefinição ou inferioridade nenhuma. Essa construção enfatiza a qualidade ou a natureza do sujeito, ou seja, a omissão do artigo não significa um Deus, como algumas correntes heréticas, né, por aí, né? Vai colocar como no princípio era o verbo e o verbo era um Deus. Não, o verbo não era um Deus, o verbo era Deus, o próprio Deus. Tá? Então, desse modo o verbo é como o Pai, ele é eterno, porque ele já era Deus e ele estava no princípio, e ele também é criador, porque todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O verbo era Deus, ensina que Jesus é da mesma substância do Pai, ou seja, isto é, Deus em sua totalidade. A gente vai ver isso, claro, em Colossenses 1,15, Colossenses 2,9, tá? Então, o verbo é eterno, distinto do Pai e da mesma essência divina, plenamente Deus. O segundo tópico da nossa lição ainda nos diz assim, o verbo como criador, ou seja, o agente da criação. Ele está lá como um agente da criação. A Bíblia declara que no princípio Deus criou, Gênesis capítulo 1, né, o verso 1, parte A. A expressão criou, ela é traduzida de uma palavra grega por nome de bara, ou seja, criar do nada, diferente da palavra asa, fazer do que já existe. Tá bom? Então esse termo reservado à atividade criadora de Deus.
afirma que o universo foi criado por Deus a partir do nada. Deus cria as coisas do nada, certo? Do latim a palavra ex nihilo, certo? Do nada. A doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento, você vai ver base para isso, certo? Você vai ver Salmo 33, versículo 6, Isaías 45 e 12, e outros versículos lá de Isaías, do capítulo 45, tem vários textos falando sobre isso, versículos. Neemias 9 e 6, perdão. Então, quanto também no Novo Testamento, a gente vai ver em Atos 17 e 24, né? Quando Paulo lá no Aerópago vai falar do Deus desconhecido, Romanos 1 e 20, Apocalipse 4 e 11. Então, nesse sentido, João apresenta Jesus também como Criador, certo? Mesmo patamar da pessoa do Pai. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1 e 3. Então, este versículo enfatiza a divindade do verbo de Deus. Ou seja, desse modo o Filho é o agente ativo na criação do universo. Não é nem um agente passivo, é um agente ativo na criação do universo. Deus falando, Jesus criando, agindo junto com o Pai. Tá? Então, a fonte da vida, ele também o evangelista João aqui, o apóstolo João, ele apresenta como ele como fonte da vida. Você vai ver que o texto, o apóstolo João enfatiza dizendo, nele estava a vida. E até hoje a ciência não descobriu a origem da vida, mas por quê? Porque não quer acreditar na teologia, né? Ela vai ter que buscar a resposta na teologia, certo? E segundo a lei da biogênese, só vida gera vida. Então, se temos vida, é porque temos o autor da nossa vida, que se chama Jesus. Então, referente ao verbo eterno, Jesus Cristo, essa declaração revela que o verbo é a fonte absoluta e originária de toda forma de vida, tanto física, quanto espiritual, quanto eterna, quanto emocional, certo? Então, a expressão denota a autossuficiência do verbo, ou seja, uma característica específica da divindade. Quem é que pode dar vida? Quem pode criar? Quem pode gerar vida? Só Deus. Então, Jesus não depende de nada ou ninguém para viver. Ele compartilha da mesma substância divina, porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo, conforme João 5,26. Então, essa verdade afirma que a vida eterna é imutável que está imutável que está no Pai está igualmente no Filho, certo? Apontando para a mesma essência dentro da pessoa da Trindade de Jesus Cristo, como segunda pessoa lá da Trindade, com a mesma essência da primeira, que é o Pai. Terceiro subtópico, a luz dos homens. Ou seja, o texto bíblico, queridos, assevera que a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Ela resplandeceu nas trevas, mas as trevas não o compreenderam. E luz aqui fala de algumas outras situações, significados, né? A metáfora da luz aqui simboliza o caráter de Deus, porque nele não há trevas alguma. Não existe trevas em Deus, não existe trevas em Jesus. Nesse contexto, Jesus é apresentado como uma luz verdadeira. Ele não apenas possui luz própria, mas ele é a própria luz. Ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Enquanto a gente vai ser luz através dele, vai ser sal através dele, ele é a própria luz. Ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos e revela o pecado, né? Ele traz a luz, clareia os pensamentos, traz o quê? A ideia. Quando a gente fala de luz, lembra logo daquela questão, se coloca uma questão de ideia, deu a luz, né? Clareou, entendeu, certo? O que se vai falar, o que se vai explicar. Então, a declaração que ele vai dizer, ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos, revela o pecado. A declaração, as trevas não prevaleceram contra ele, mostra que as forças do mal não têm poder sobre Cristo, nem nunca terá, meu amado. Porque Jesus é a vida, é a luz, é a criação, é o Criador de todas as coisas. Então, o verbo grego katalabano pode ser traduzido como compreender, certo? Ele veio trazer compreensão, apoderar, dominar, ou seja, nesse caso, expressa que as trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus, certo?
Não pode. Tá certo? Como Criador, o Verbo é fonte de vida e luz. Escuta só, terceiro tópico da nossa lição. O Verbo como revelação do Pai. É interessante porque o Pai é revelado através do Filho. Então o Verbo, agora que é o Filho, ele traz essa revelação do Pai. Não é à toa que o profeta Isaías, há 200 anos atrás, profetizou sobre isso. Então a encarnação do Verbo. João também apresenta o Verbo como o supremo meio de autorrevelação do Pai, certo? Não existe outra autorrevelação do Pai a não ser através do Filho, certo, queridos? Através do Filho. Então, o que acontece? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Olha lá. Essa afirmação marca o ponto culminante da revelação divina. O Verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus. Para sempre, de uma vez por todas. Olha só, ele veio como homem, se tornou homem sem deixar de ser Deus, voltou como Deus sem deixar de ser homem. Mas, obviamente, agora já em corpo glorificado. Houve esse processo. Tá? Então, escute só. O termo grego eskenosen significa habitou, ou seja, significa literalmente armou a sua tenda. Jesus Cristo ele veio aqui e armou a sua tenda. Né? Estava no tabernáculo humano, no corpo. Lembra muito a figura lá do tabernáculo, quando eles adoravam a Deus, e a presença de Deus estava dentro do tabernáculo ali, no lugar santíssimo. E aí eles armavam a tenda, desarmavam e ia para outro lugar. Armava, desarmava e ia para outro lugar. E assim por diante. Então essa linguagem faz alusão ao tabernáculo, conforme Êxodo 25, 8 e 9. Onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. Agora era uma presença que era sob medida. O Senhor vinha à presença, o Espírito do Senhor se apoderava de Davi, se apoderou de Sansão e de outros, mas não de uma maneira plena, como agora a gente vai ver, tá? Então o corpo de Cristo é assim comparado a esse tabernáculo. Nele a glória de Deus se manifestou visível entre os homens. Vimos a glória de Deus através do Filho, multiplicando pães, peixe, curando enfermos, ressuscitando mortos e por aí por diante. Então, ele revela a união hipostática das duas naturezas do Filho, divina e humana, certo? Ele é o quem? O Emanuel, o Deus conosco, o Deus entre os homens, conforme Mateus 1:23, vamos ver isso aí, conforme Isaías 9:6, certo? E 7:14. Então, a plena revelação do Pai, conforme Hebreus 1:1. Ele é a imagem expressa do Deus visível. Aquele Deus invisível agora passa a ser visível através de Cristo. Tá? Aquele Deus intocável agora do Antigo Testamento passa a ser tocável através de Cristo. João vai falar sobre isso. Que tocou nele, falou com ele. Coisa maravilhosa, hein? Que privilégio João teve, que nós não tivemos ainda esse privilégio. No segundo subtópico do terceiro ponto diz a plenitude da graça da verdade, ou seja, João é uma testemunha ocular da própria encarnação do Verbo, do Logos de Deus em carne, como homem. Declara ser a glória do unigênito, ele é a glória do unigênito do Pai, João 1:14, vai falar sobre isso. Ele é cheio de graça e cheio de verdade, como já falamos no princípio. Ele primeiro vem mostrando a graça e depois ele vem revelando a verdade. A palavra glória é doxa, remete ao conceito da Shekinah, da presença gloriosa de Deus entre o seu povo, que era maravilhosa, conforme Êxodo 40, 34 e 35. Então, porém, enquanto a glória na antiga aliança se manifestava parcialmente, né, ela vinha, o Espírito do Senhor vinha sobre medida, parcialmente, de uma maneira parcial, em Cristo ela se mostra plenamente. Que coisa gloriosa. Então a frase cheio de graça, cheio de verdade, revela o conteúdo dessa glória diferente da lei dada por Moisés. Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. Entre os homens está lá a verdade eterna e a graça salvadora. Ele não apenas ensina sobre a verdade, ele é a verdade. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não só ensinava sobre a verdade, ele era a própria verdade. Ele não só ensinava sobre a luz, ele era a própria luz.
Glória a Deus. Ele não só ensinou sobre a questão do Deus Pai, ele era o próprio Deus, Filho encarnado, né? Então, escuta só, ele é a plenitude da graça de Deus, uma provisão contínua que se mantém, que se manifestou salvadora a todos os homens, conforme Tito 2:11. A graça de Deus se é manifestada a todos os homens, trazendo salvação a todo aquele que nele crê, obviamente, mas essa graça ela abrange a todos, porém nem todos recebem essa graça, aceita essa graça, né? Abre o coração para essa graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor. O terceiro subtópico ainda do terceiro ponto nos diz assim, o revelador do Deus invisível. Eu até já dei algumas deixas aqui, né? No último versículo de seu prólogo, João afirma, Deus nunca foi visto por ninguém, por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 1:18. Aqui o apóstolo enfatiza que Deus é invisível, óbvio, Deus é espírito, conforme lá João capítulo 4, versículo 24. Né? O apóstolo enfatiza que Deus é invisível e inacessível, não tem como tocar, pegar em Deus. Né? No entanto, o verbo revelou de forma plena e perfeita a expressão Deus unigênito, do grego monógenes. Theos significa literalmente o Deus único gerado, que isso refere-se a Cristo, o Filho da mesma substância, diferente de criado, é gerado, mas não criado. Então é homonousios do Pai, homoousios do Pai. Tá? Essa declaração afirma a eternidade e a plena divindade do Filho. Cristo é a autorrevelação completa do Pai, sem mais nem menos. Porque até o próprio Filipe vai dizer, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele sabe quanto tempo estou convosco e vos pergunta, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Glória a Deus. Então o Verbo encarnado revela de forma plena o Pai, manifestando graça e verdade entre os homens. Concluindo essa lição, meus irmãos, Jesus Cristo é o Deus unigênito, que revela o Pai nele. A glória, a graça e a verdade de Deus são plenamente manifestas. A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial da fé cristã, mas também um chamado à adoração e proclamação daquele que é a imagem visível do Deus invisível. O Senhor Jesus é a perfeita revelação do Pai à humanidade. Escute isso. Que cada crente que conhecer a Cristo é conhecer o próprio Deus, e que proclamar essa verdade é tornar a glória do Pai conhecida no mundo todo. Glória a Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo é o amor de Deus e a comunhão seja com todos vocês. E lembre-se disso, só entre algum recinto se Cristo entrar com você, e só converse algo se ele puder participar. O próprio João vai dizer, o importante é que eu diminua e que ele cresça, que eu desapareça e que ele apareça. Porque nele está a vida, nele está o domínio, o poder, a glória, a luz, a salvação, tá? A orientação, tudo é através dele. Sem ele, nada podemos fazer. Pai, te louvamos por esse momento oportuno, abençoa cada professor, cada aluno, abre a mente, prepara o coração para essa aula de domingo. Nos dá saúde espiritual, emocional e mental. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.